Você sintonizou a melhor rádio web, Rádio Adonai. Apoio Odair Balieiro. Rádio Adonai, a melhor rádio web. Esta é a sua rádio. Se você não tem mais nenhum ideal, já secou a esperança, já trocou o bem por mal. Se você não consegue ver o espaço no infinito, o amor não é bonito, está tudo destruído. Se a angústia tomou conta do seu ser, a paz afugentou-se, foi morar noutro lugar. Se sua esperança é um simples O leilão da alma. Certo dia, Deus permitiu que uma famosa cantora e artista soubesse que em uma cidade da Inglaterra estava pregando um renomado evangelista, e ela desejou ouvi-lo. Quando entrou no grande salão repleto de pessoas onde se realizava o culto, o pregador já havia iniciado a pregação, mas ao perceber a entrada da famosa artista, ele convidou-a para ir à frente. Quando ela se aproximou do púlpito, aquele homem de Deus teve inspiração para transformar aquele culto em um leilão. Então ele disse à congregação: vamos levar esta alma a leilão. Veja o que há interessados, e o que melhor lance oferecer, esse a levará. Vamos ver quanto vale esta alma, disse o pregador. Veja o que o mundo está interessado. Mundo, quanto dás por esta alma? Perguntou. E o mundo ofereceu fama e aplausos, que só valem para esta vida terrena, sem fazer cálculos para o futuro. Diante de tão pequeno lance, o pregador disse: não será tua esta vida. E ele continuou dizendo: vejo aqui outro pretendente que está muito interessado. É Satanás. Dize-me, quanto ofereces por esta alma? Ah, disse Satanás, apontando para os reinos deste mundo e suas riquezas. Eu porei ao seu alcance todas as possibilidades. Beberá do cálice dos prazeres até a última gota. Triunfará em sua carreira. Então perguntou o pregador: e quando terminar a sua existência? Quando sua carne não mais puder desfrutar os prazeres e ela sentir sua alma insatisfeita e tiver de apresentar-se ante o tribunal de Cristo, que farás em seu favor? O pai da mentira respondeu: em oferta trata do presente, nada tem a ver com o futuro. E o homem de Deus disse: és muito pretensioso, Satanás. Com glória tão efêmera e preço tão insignificante, não levarás esta alma. Tua oferta é muito pequena. E o pregador continuou dizendo: vejo presente outro interessado. Seu nome é Jesus. Dize-me, Jesus, quanto dás por esta alma? Eu dei a minha vida e o meu sangue quando morri na cruz, disse Jesus. Apagarei todas as suas transgressões e lavarei todos os seus pecados no meu sangue. Em sua alma reinará a paz que o mundo não conhece. Escreverei o seu nome no livro da vida. Se ela voluntariamente quiser me servir, eu irei adorná-la com o ouro da fé, perfumá-la com o aroma da santidade e cobri-la com o incomparável manto da justiça. E após haver terminado esta vida terrestre, o que ofereces a ela, Senhor? Perguntou o pregador. Então Jesus respondeu: se ela não se envergonhar do meu nome e me aceitar como único Salvador e Senhor, os anjos virão buscá-la para receber honras e glórias no paraíso de Deus junto a mim. Encerrando o leilão, o pregador disse a Jesus: tua oferta é incomparavelmente maior e melhor que todas as outras. Por isso, Senhor, esta vida é tua. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Você sintonizou a melhor rádio web, Rádio Adonai. Apoio Odair Balieiro. Rádio Adonai, a melhor rádio web. Esta é a sua rádio. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou Odair Balieiro e estou aqui através da rádio Adonai
do nosso amigo Ala Fidilão para levar até você uma palavra, um versículo da Bíblia e alguns louvores para o nosso dia a dia. Vou ler aqui uma parte da palavra de Deus que se encontra em Lucas 15, 11, 32. A parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, e ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aqui
aqui está querendo dizer que muitos hoje em dia se encontram dessa maneira, né? Muitos filhos na casa do pai não dão ouvido à palavra, não dão ouvido aos conselhos do pai. Muitas vezes o pai fala para a sua própria, né? Para o seu próprio bem. E as pessoas não querem ouvir o filho respondendo, maltratando. E então ele pega e faz o quê? Sai de casa, como diz aqui nessa palavra do filho pródigo, né? Por não querer ouvir a verdade, não querer ouvir os conselhos do pai, da mãe, eles muitas vezes acham melhor sair de casa, ir para a casa de um amigo, de pessoas estranhas. E às vezes acontece o que vemos aqui, né? A pessoa sai e, como diz aquele ditado, quebra a cara, depois volta arrependido e continua ali, da onde ele saiu e da onde ele não deveria ter saído, porque a casa do pai é o melhor lugar para estar. E muitas das vezes eles não querem dar ouvido e ficam se lamentando, ficam murmurando, ficam muitas vezes ignorando o que o pai e a mãe falam, não dão ouvido, e por isso eles muitas vezes se perdem no caminho, né? Porque não quer dar ouvido aos conselhos do pai. Mas é a palavra de Deus, né? Hoje estamos aqui iniciando este programa, este quadro Momentos com Deus, aqui na sua rádio Adonai, que tem sob direção Diácono Alafidilon. Diácono Alafidilon, dirigente geral desta rádio. E estamos aqui para fazer a obra de Deus. Vamos ouvir então uma linda canção para que possamos meditar mais na palavra do Senhor e ouvir tudo que Deus tem para falar conosco. Vou colocar aqui o hino do Filho Rebelde para que você possa ver o quanto é doído o filho não obedecer a palavra, os conselhos do pai. Amém? Um filho ficou irado quando a sua mãe a Jesus aceitou. Prometeu ir embora, sua mãe chorando a ele suplicou, para que ficasse, pois em sua vida só ele restou. Depois que seu pai partiu, seu filho era tudo que ficou. O coração daquele moço se endurecia cada dia mais, torturava sua mãe, não deixava um momento em paz. Ainda para ferir sua mala ele arrumou, e com muita arrogância para sua mãe assim falou: Fica, senhora, em sua religião, isto não serve para mim. Irei cuidar da minha vida e vivo muito bem assim. O seu livro de capa preta parece me dar azar. Fica, senhora, com ela. Vou embora. Prometo não mais voltar. Sem
seu filho perceber, sua mãe na mala colocou a Bíblia Sagrada, entre as roupas escondida ficou. O moço, sem se despedir, pegou a mala e partiu. Sua mãe ficou chorando, dos seus lábios coração surgiu. Ó Deus da minha alma, entrego tudo a ti. Perdoa meu filho, que não compreende o que tu fez por mim. A Bíblia que ele levou sem saber é a tua palavra de poder. Ó Deus, entrego tudo a ti, faz meu filho se converter. Durante aquela viagem houve o roubo e confusão. O moço foi acusado de ter sido ladrão. Detido foi para a cadeia, passou a noite na prisão. O moço com grande agonia dentro do seu coração. No dia seguinte, o moço foi interrogado, sem ter o que responder. Sua mala foi revistada, entre as peças de roupas estava a Bíblia Sagrada. Espantado o moço ficou e o delegado pra ele falou: Moço, deve haver um engano. Eu creio que você é inocente. Os que carregam a Bíblia são sempre... É isso aí, irmãos. E ouvindo este hino aí, tem Jesus no eu quero encerrar aqui mais uma programação através da nossa rádio e não Adonai, ladrão. rádio que tem sob direção nosso diácono Pegue a sua... Alaf Dilon. Siga a sua Fique viagem. com este louvor Continue e lendo a Bíblia. voltamos amanhã com mais uma programação Momentos com Deus. A paz do Senhor a todos.